Bom dia, que alegria nos reencontrarmos nessa manhã de terça-feira, hoje 13 de dezembro, dia do cego e também dia do marinheiro. Opção para a vida, dentro de instantes, estará trazendo a conclusão da mensagem que nós ministramos desde a última sexta-feira. E queremos lembrar a todos que está se aproximando o dia 25, quando a Igreja do Calvário estará celebrando o musical natalino, Como Tudo Aconteceu, no primeiro Natal. Você não pode ficar de fora. Este ano nós vamos estar fazendo uma comparação do maior presente que Deus enviou ao mundo, comparando com os presentes que o Papai Noel, que rouba a cena do protagonista aniversariante, que é Jesus, para aqueles que não conhecem ainda a histórica e bíblica narração do primeiro Natal, como tudo aconteceu. Portanto, não perca, dia 25, às 19 horas, Igreja do Calvário. Sem perda de tempo, quero deixá-los com o cantor e pastor Vitorino Silva. Procurei achar um nome nos maiores dicionários que amenizasse a fome dos meus pensamentos vários sobre qual nome seria o mais belo que existia. Até que num belo dia a voz de Deus, suave então, disse ao meu coração: filho meu, abre tua Bíblia agora, pois dentro dela em frases belas já expus. No princípio era o Verbo, e o Verbo era, e ainda hoje é, e há de ser, o nome mais lindo que há de haver. E ao ser pronunciado, tudo vai sem luz, o incomparável nome de Jesus. Procurei achar um nome, eu queria um só, nos maiores dicionários, que simplesmente amenizasse a fome dos meus pensamentos vários sobre qual nome seria o mais belo que existia. Até que num belo dia a voz de Deus, suave então, disse ao meu coração: Vitorino, abre tua Bíblia agora, pois dentro dela em frases belas, muito belas já expus. Pois no princípio era o Verbo, e o Verbo era, e ainda hoje aqui em Curitiba é e há de ser o nome mais lindo, 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 lindo que há de haver. E ao ser pronunciado, tudo vai sem luz, o incomparável nome de
A vida cristã, meus irmãos, dizia o pastor Jonatas Ferreira Catão, de saudosa memória. Eu tive a oportunidade de ser ovelha dele durante 4 anos em João Pessoa. E ele dizia que a vida cristã é como um ciclista que está numa bicicleta. Ele, enquanto estiver pedalando, a bicicleta está desenvolvendo sua velocidade e ele está equilibrado, a sua vida está equilibrada. Então ele dizia, enquanto o cristão estiver atentando para recomendações como estas e tantas outras, e procurando observá-las e obedecê-las, ele está como um ciclista, a sua vida está num verdadeiro equilíbrio. Se ele parar, ele vai tirar o pé, não vai ficar mais equilibrado sobre aquelas 2 rodas. Assim é o cristão em relação a praticar a palavra de Deus, dizia o velho Catão. Versículo 15, Paulo diz, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Meus irmãos, nós devemos lembrar que nós somos uma família. Somos uma família. Pertencemos à família de Deus. E como família, nós precisamos de sentir e compartilhar a dor e o sentimento uns dos outros. Por exemplo, quando você aniversaria, ou quando você vai a uma festa de aniversário de alguém da sua família, lá todos se alegram, estão cantando parabéns para você, né? Todo mundo está alegre, você está naquele momento vivenciando um momento de alegria. Mas na hora que a gente está num velório, partiu um ente querido, um amigo, você chega lá, não é ambiente para você estar alegre, sorridente, com aquela euforia, como você está numa festa de aniversário. Você está com seu coração compungido. Então Paulo está dizendo aqui, chorar com os que choram é sentir a dor pelo sentimento. Como também, quando você está no aniversário, cantamos parabéns para você, dando e agradecendo a Deus pela data, né, natalícia daquele nosso amigo ou ente querido. E quando alguém morre, você está vivendo aquela hora, aquele momento de luto. Assim, Paulo está dizendo, devemos nós compartilhar, quando ele diz, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram, sentindo o sentimento, né, uns com os outros. É isso que Paulo está dizendo aqui, nesses versículos que acabamos de ler. No versículo 16, Paulo continua, e ele diz, tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos olhos. Aqui, meus irmãos, Paulo está tentando tirar do coração de alguém que às vezes dá uma oferta na igreja e lança em rosto, humilhando aqueles que não puderam dar aquela oferta avultada. Ou às vezes faz alguma coisa e dizem, fui eu que fiz isso. É isso que Paulo está tentando corrigir. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Aceitem e pratiquem com humildade o que você estiver fazendo para Deus. Não procure exaltação, não se exalte. O que é que João nos diz? Convém que ele cresça, que eu diminua, eu desapareça. Lembre-se que esses dons, que se você está tendo o privilégio até de dar mais do que outros que não podem dar o que você dá na obra de Deus, ou tempo, seja o que for, não é por você, não é um mérito seu, é o Espírito Santo de Deus que está sendo derramado no seu coração, que está lhe dando essa condição de você fazer isso. Amém? Sejam amigos das pessoas humildes. Ninguém se julgue sábio aos seus próprios olhos, porque isso pode gerar no seu coração avareza, presunção, orgulho, vaidade, prepotência. E Deus não vai se agradar disso. Isso, pelo contrário, vai entristecer o Espírito Santo de Deus. No verso 17, Paulo diz, não torneis a ninguém mal por mal,
esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Ele está dizendo aqui, não pague o mal por mal que alguém lhe faça. Alguém lhe fez o mal, eu vou pagar na mesma moeda. Há uma frase que todos nós conhecemos, que diz assim: quando alguém faz alguma ação, tem algum gesto assim de benevolência para com a gente, aí a gente diz assim: Deus te dê em dobro tudo que me desejares. A gente geralmente diz assim, né? Foi uma boa obra, foi uma boa ação. Agora você imagine quando uma pessoa deseja o mal. Se uma pessoa desejar o mal a você, aí você vai dizer como cristão: Deus te dê em dobro tudo que você desejou a mim. Você não pode fazer isso. Não podemos e nem devemos fazer isso. Porque, meus irmãos, essa não é uma atitude de um cristão. Quando Paulo diz aqui: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Eu posso dizer, quando alguém me diz, me fez um ato de benevolência, um ato que me ajudou muito, eu posso dizer: olha fulano, Deus te dê em dobro tudo que você fez por mim. Mas no momento que alguém me ofenda ou me faça o mal, jamais eu devo desejar isso. Jamais. Lembre-se que o estudo de hoje é serviço cristão social. Desejar que Deus dê em dobro o que a pessoa lhe fez de bem é uma coisa, e desejar em dobro o que a pessoa lhe fez de mal é o oposto. No verso 18, então nesse versículo 17, voltando aqui, Paulo mostra que nós devemos ser honestos com a nossa própria consciência. Seja honesto com a sua própria consciência. No verso 18, ele diz: se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. E enquanto eu estava preparando esse estudo, me veio à mente uma coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês. Meus irmãos, como é difícil a gente viver em paz com todos os homens, que muitas vezes, na maioria das vezes, são oposição, estão na contramão daquilo que você como cristão defende, ou você fala, ou você crê, ou você procura obedecer. É muito difícil. Eu diria até que é complicado. Mas a graça de Deus, que o amor de Deus está sendo derramado em nossos corações, me capacitará, não só amarmos, mas vivermos realmente de tal maneira que aquela pessoa, por mais que nos ofendam, nós não vamos conseguir guardar em nosso coração nenhuma mágoa, nenhum ressentimento. Então Paulo está dizendo aqui, os nossos corações nos capacitam, através do Espírito Santo, que o amor de Deus está sendo derramado no nosso coração, nos capacita a amarmos em vez de odiarmos. E aqui eu quero dar duas ilustrações interessantes: marido e mulher. Às vezes o marido discute com a esposa, isso é normal, é comum. Não tem casal perfeito que não tenha seus momentos lá de desentendimento. Porém, o que é que faz que o casal, mesmo depois de terem tido uma discussão, e às vezes até quase que, iam às tapas, estou brincando, irmãos. Daqui a pouco, um dos cônjuges chega para a esposa ou para o marido e diz: olha fulano, você me perdoa? Eu não fui muito feliz, me perdoa. E daqui a pouco os dois estão se abraçando e se beijando. Isso é casamento. Isso é aquilo que a Bíblia diz: se possível for, quanto depender de vós, tende paz. Um filho, outro exemplo, principalmente uma criança pequenininha, faz uma coisa errada, faz uma traquinagem, o pai ou a mãe põe de castigo, dá uma sova, dá uma pisa, dá umas palmadinhas, o menino chora, a menina chora, se esperneia. Depois que passar aquele efeito daquela raiva que a criança teve, ou contrariedade causou, ela vai se lançar nos seus braços, vai lhe beijar, vai lhe abraçar. Ela esquece até que levou uma pisa. Não é assim? Paulo está dizendo exatamente isso, meus irmãos, em relação àquilo que ele afirma: se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Cultive a paz. Odeie a guerra.
Odeie a briga, odeie a confusão, a contenda, a maledicência, odeie, mas odeie mesmo. E ame a todos, conforme estamos vendo. Sejam tolerantes, Paulo está dizendo, em outras palavras, sejam benevolentes, promovam a paz. Paulo está dizendo isso aqui. E quero dizer uma coisa para vocês, quando ele diz aqui promovam a paz, não quer dizer que você vai passar a mão no quem está errado, não. Você vai demonstrar que tem amor pela pessoa, mesmo ela estando errada, você procurar mostrar e corrigi-la. Corrigi-la. Isso é amor. Isso é amor. No verso 19, Paulo diz: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Essa ira aqui fica subentendida que é dar lugar à ira de Deus. A ira de Deus. E ele está citando aqui a Torá, Deuteronômio capítulo 32, versículo 35, que está escrito. Olha, presta atenção, Paulo aqui, ele está aludindo uma parte da escritura que está lá no livro de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 35. A mim me pertence a vingança, porque está escrito, né? A retribuição a seu tempo, quando quando resvalar o seu pé, porque o dia da sua calamidade está próximo, e o seu destino se apressa em chegar. Isso é o que está escrito lá em Deuteronômio 32 e 35. Então, quando alguém lhe causar alguma ofensa, algum aborrecimento, lhe machucar, lhe ferir, lhe magoar, não é preciso você chegar para a pessoa e dizer: fulano, me perdoe, ou você está perdoado. Não, a primeira pessoa que você deve se dirigir é a Deus. Senhor, retira do meu coração essa raiz de amargura. Eu estou ferida, eu estou ferido, estou magoado. Retira, Senhor. Capacita-me para que eu possa perdoá-lo ou perdoá-la, e amá-la ou amá-lo. Não permita que isso esteja causando uma indigestão no meu coração, mas eu te peço que tu retires isso do meu coração. Amém? Na linguagem de hoje, estou sempre aludindo porque eu acho muito interessante. Quando eu estou preparando os estudos, eu gosto de consultar sempre algumas edições ou traduções, porque elas dão assim mais uma para quem é mais simples, né, que tem às vezes dificuldade de entender, derrama um pouquinho de luz no seu coração. Na linguagem de hoje está escrito assim: queridos amigos, nunca se vinguem, entreguem tudo a Deus, pois Ele disse que retribuirá aqueles que o merecem. Não façam justiça com as próprias mãos. Isso é muito comum a gente ver quando alguém tira a vida de outro, um parente, né? Tirou a vida de alguém, e aí a pessoa, eu ouvi assim: eu vou me vingar. Não faça vingança com as suas próprias mãos, entrega para Deus, Ele fará justiça. É isso que Paulo está dizendo aqui. Eu estava lendo um pensamento que eu achei muito interessante, que o autor diz assim: vingar-se a si mesmo significa que você foi vencido pelo seu inimigo, o qual conseguiu incitá-lo a pagar na mesma moeda. Então você está preso. A pessoa que toma vingança, ela está presa, ela está dominada por um sentimento maligno, diabólico, satânico. Entrega para Deus. Em outras palavras, meus irmãos, você não conseguiu vencer a raiz de amargura, o ódio, o ressentimento, a semente maligna que está ou que foi plantada no seu coração. Lembra-se de Caim, que matou Abel com inveja, por inveja, ao ponto dele tirar a vida do seu próprio irmão, porque alimentou no seu coração esse sentimento invejoso. No versículo 20, Paulo diz assim: pelo contrário,
aplicando aqui ao que ele vem falando anteriormente. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Olha, gente, o melhor remédio para que esse versículo se cumpra na sua vida e na minha vida é nós não alimentar no nosso coração qualquer ressentimento faccioso contra quem quer que seja que for. Paulo está dizendo isso exatamente em outras palavras. Não alimente no seu coração algum sentimento de culpa. Eu fui o culpado, eu sou o causador de tudo isso. Não. Tenha humildade, sejamos humildes, para naquela hora reconhecermos que estas coisas não podem ter lugar ou espaço no nosso coração. E quando Paulo diz aqui, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Para a gente entender isso, eu gostaria de dar uma ilustração que eu já dei aqui N vezes. Você já imaginou, não faça isso, mas já imaginou, você pegar um tição, uma barra de ferro, deixar lá no fogo para aquecer e a peça ficar vermelha, bem vermelha. Não faça isso não. E depois você pegar aquela peça de ferro, aquela brasa vermelha e colocar na sua mão. Não faça isso não. Mas vai assar a sua mão e vai criar logo uma bolha e vai arder. Agora imagine que aqui Paulo está dizendo: se você der de comer a quem tem fome, dá-lhe de beber, dá de beber a quem tem sede, mesmo que ele seja seu inimigo, você vai fazer com que esta pessoa fique com a sua consciência ardendo. Vai arder como uma brasa. Paulo está dizendo isso aqui. Por isso que ele disse: não vencer com o mal, mas vence o mal com o bem, porque fazendo isto amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. A consciência do sujeito vai arder, como aquela brasa arderia na sua mão. Sabe o que é que vai acontecer, irmãos, com essa pessoa? Quando ela se encontrar com você, você tendo feito o bem que ele, o bem que ele fez, retribuindo pelo mal, você fazendo o bem a essa pessoa em retribuição pelo mal que ela lhe causou, sabe o que é que vai acontecer? Ela vai ficar com vergonha até de olhar para você. Ela não vai conseguir, lhe encarar, porque ela vai dizer: puxa vida, eu fiz o mal a fulana, a cicrano, eu reconheço que eu cometi um grave erro, mas fulano ou fulana, me tratou tão bem, ou me trata tão bem, que eu estou até com vergonha de me encontrar com ele, ou de me deparar com a pessoa. É isso que Paulo está dizendo aqui: amontoar brasa sobre a sua cabeça. No verso 21, para concluir, terminando, ele diz: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Na linguagem de hoje, desculpe eu ter citado muitas vezes aqui, para terminar, ele diz assim: não deixem que o mal prevaleça em vossos corações, mas triunfem sobre o mal, praticando o bem. Meus irmãos, após ouvirmos toda essa explanação sobre o título que nós demos, Serviço Cristão Social, que é concedido por Deus, através do seu dom supremo do amor, derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, a graça de Deus, aí você agora se coloque diante de tudo isso que a gente acabou de ouvir, inclusive eu. E aí você e eu façamos uma análise. Como é que eu estou diante do que eu acabei de ouvir? Eu estou despido ou estou revestido? Eu estou nu ou estou vestido com essa indumentária, podemos assim dizer, dessas virtudes que Paulo recomenda, virtudes recomendadas? Como é que eu estou vivendo, ou como eu tenho me comportado?
A graça de Deus tem sido abundante na minha vida, ao ponto do amor de Deus me dar condição e capacitar-me a produzir e praticar tudo isso, ou eu estou em falta com uma destas coisas? E aí eu queria concluir dizendo para você, mesmo que você talvez se sinta aniquilado, pastor, isso aí, olha, nada, isso aqui eu estou em falta com tudo, da primeira à última letra, nada disso, Senhor, pastor, nada disso, eu estou em falta com tudo isso aqui que eu acabei de ouvir. Então, qual a solução? Qual o caminho? O que devo fazer? Busquemos em Deus, que é rico em perdoar, amém? Busquemos em Deus, meus irmãos, aquilo que está faltando na nossa vida, com zelo, com ardor, para que essas virtudes se manifestem em nossas vidas e nós possamos estar aptos para realizar o serviço cristão social na igreja da qual nós somos membros. Amém? Que Deus nos abençoe. Fiquemos em pé. Nós vamos orar, em seguida nos despediremos com a bênção apostólica. Pai, queremos te agradecer por todo esse ensinamento. Reconhecemos, ó Deus, que estamos em falta com a tua palavra, em falta com esse serviço, Senhor, social na igreja, em falta porque, ó Deus, reconhecemos que estamos muito longe de praticarmos tudo isso que tu nos mostraste através desta escritura. Reconhecemos, ó Deus, que nós pecamos quando falhamos, quando deixamos de exercer esse serviço em nossa comunidade, ou de termos atitudes de ação social uns para com os outros. Te pedimos perdão, 1000 vezes perdão, Senhor. Perdoa-nos, portanto. Rogamos-te a tua bênção sobre todos que estão presencialmente e os que estão em casa também, para que possamos, ó Deus, não só nos corrigirmos, mas também buscarmos essas virtudes, as quais estão explícitas em tua palavra para nós cumprirmos, Senhor. E sabemos como é difícil, não será por esforço próprio, por esforço humano, senão através da graça de Deus, por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e do seu amor que tem sido derramado abundantemente, ininterruptamente em nossos corações. Possamos, portanto, sair daqui, Senhor, agradecidos por tudo que ouvimos e aprendemos. Nós te rogamos tudo isto agradecidos em nome de Jesus. Amém. Espero em Deus que você tenha sido profundamente enriquecido e abençoado através de todo o nosso programa. Não nos esqueçamos de continuar orando intercessoriamente por nossa nação. Cada dia que passa nós vemos a situação se agravar, mas nós cremos no Deus que pode trazer a solução e pode fazer com que a paz volte a reinar nessa nação. Ele é o príncipe da paz. Jesus mesmo disse: deixe-vos a minha paz vos dou, não vos la dou como a dá o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então esse é o momento em que nós devemos estar contritos com Deus, orando, jejuando se possível, para que Deus nos dê paz, que é o que mais precisamos, é o que mais esta nação almeja nesses tempos turbulentos. Essa é a minha palavra, essa é a nossa oração.